Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios da banca Consulplan e da banca Vunesp. Estamos tratando essa semana especificamente do módulo tributário. Então, resolução da banca Consulplan e da banca Vunesp. Qual o tema? Qual o conteúdo? Tributário. Especificamente essa aula, agora nós vamos tratar da repartição das receitas tributárias, que são tratadas na Constituição a partir do artigo 157 seguintes. 157 seguintes, Constituição da República de 88. Então, para nós estudarmos repartição de receita tributária, nós temos que ter aí os nossos quadros, os nossos esquemas, que eu já lhe enviei, e fazer exercício. Vamos passando aqui os esquemas que eu acabei de desenviar. Do artigo 157. Fica muito difícil se nós formos, se nós não visualizarmos com o esquema o que diz o artigo 157, porque se você for ler aqui, enfim, não funciona. Pertencem aos estados e ao DF. 100% do imposto de renda retido na fonte, o imposto de renda retido na fonte é de competência da União, já sabemos disso, sobre os rendimentos que são pagos pelos estados, pelo Distrito Federal, pelas suas autarquias e pelas suas fundações. Então, recolhe-se imposto de renda retido na fonte, a autarquia. A quem pertence aquele rendimento? Ao Estado, aquele recolhimento. E 20% do imposto residual. Nós sabemos que nos termos do artigo 151, a Constituição, ela define que a União, mediante lei complementar, ela tem competência para instituir impostos residuais, desde que eles não sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo daqueles previstos na Constituição. Tudo bem. O fato dela instituir impostos residuais não quer dizer que ela ficará com todo aporte advindo daquela exação. 20% daquele valor, nos termos do 157.2, vai pertencer aos estados. Pertencerá aos estados e ao Distrito Federal. Então, o que da União pertence aos estados? 100% do imposto de renda retido na fonte, 20% dos residuais. 158. E o que vai pertencer aos municípios? 100% do imposto de renda retido na fonte, também, a mesma coisa. 50% do ITR, relativamente aos imóveis que estão situados. Então, todo ITR que é recolhido nos municípios, 50% daquela arrecadação pertence àqueles municípios. Ou então, pertencerá a 100% se o município optar pela fiscalização. E o IPVA? 50% dos carros que são não é dizer isso. Melhor dizendo, licenciados em seus territórios, 50% do IPVA dos carros licenciados em seu território pertence, então, àqueles municípios. Então, 50% do ITR, 100% se opta pela fiscalização. 50% do IPVA dos veículos licenciados em seu território. E 25% do ICMS. Então, nós temos 100% do imposto de renda, 50% do IPVA, 50% do ITR e 25% do ICMS, sobre circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte entre estado, interestadual, é verdade, entre estados, interestadual e entre municípios, dentro do município, nós sabemos que nos termos da Lei Complementar 116, o ISS. Circulação de mercadorias, então, entre estados e entre municípios. Então, 25% do ICMS. Circulação de mercadoria e prestação de serviços. Vamos para agora o 159. 159. A União entregará. Como fica essa repartição da União? Então, nós vamos passando aqui pelo 159. Vamos fazendo assim, porque vai ficar bem fácil na hora que nós formos resolver os exercícios. Do valor que for arrecadado,
pela União, a título de imposto de renda e de IPI, 49% vai ser distribuído dessa seguinte forma: 21 inteiros e 5 décimos por cento, 21 inteiro e 5 décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados. Fundo de Participação dos Estados. 22 inteiros e 5 décimos ao Fundo de Participação dos Municípios. 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano, para pagar o 13º. E 1% ao Fundo de Participação, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio de julho. Ótimo. Então, nós vamos ter como 1%, 1%, mais 3%, aí nós vamos ter 5%. E 21,5% e 22,5%, nós vamos ter aí 44, mais 5, 49. Então, dá certo. Então, Fundo de Participação dos Estados, 21,5%. Fundo de Participação dos Municípios, 22,5%. Programa de Financiamento do Setor Produtivo na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 3%. Fundo de Participação dos Municípios, 1%, que vai ser entregue até 10 de dezembro. 1% também ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue 1% também, novamente, que será entregue até no primeiro decêndio do mês de julho. Então, tranquilo. O programa 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região na forma que a lei estabelecer. Então, semiárido do Nordeste, metade dos recursos. Então, tudo isso nós temos no inciso 1. Fácil, né? Fácil. 21,5% vai para os estados, 22,5% para os municípios, 3% para esse programa de financiamento, 1% para o município, 1% para o município. Agora, e como fica no inciso 2? Do produto da arrecadação do IPI, que é feito pela União, 10% vai ser destinado aos estados, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações e produtos industrializados. 3. O valor da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico, prevista no 177, parágrafo 4, é a CIT Combustíveis. Do produto da arrecadação da CIT Combustíveis, 29% será para os estados e municípios. Então, valor da contribuição de intervenção no domínio econômico, que é aquela prevista no 177, parágrafo 4. Então, a gente pode até nos reportar a essa contribuição. 177. Parágrafo 4º. A lei que institui contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deve atender ao seguinte. Então, é a CIT Combustíveis. Por quê? Ela vai ser aplicada, ela será sobre importação ou comercialização de petróleo, e aí gasolina, óleo diesel, né, os derivados. Gás natural e os derivados do gás natural e álcool combustível. E aí ele fala, quais requisitos? A alíquota poderá ser diferenciada por produto, então o uso do produto, reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o 153B, que é aquela anterioridade de exercício. Se lembra a anterioridade de exercício? Não se aplica esse anterioridade do exercício.
dos recursos arrecadados serão destinados ao pagamento de subsídios, a preço ao transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados, ao financiamento de projetos ambientais, ao financiamento de programas de infraestrutura e transporte. A CID Combustíveis, então, ela pode ser alterada por decreto. Você se lembra que agora, há pouco mais de uma semana, nós tivemos aí o Bolsonaro, ele colocando, indispondo a população contra os governadores. Como ele fez isso? Com o disparo nos grupos do WhatsApp, dizendo que a gasolina no Brasil é cara por causa do ICMS dos estados. Mas nós temos aqui uma contribuição que é uma contribuição que é uma contribuição da União e que, nos termos da Constituição, ela pode ser reduzida por ato do Poder Executivo. Então, a primeira coisa que nós deveríamos exigir do Bolsonaro é que, já que ele quer ele deveria reduzir a CID combustíveis. Ele reduzir a CID combustíveis a zero. Será que ele faria isso? Antes dele exigir que os governadores reduzam o ICMS do combustível? Porque o governo federal também tem, enfim, essa competência constitucional, na verdade, o chefe do executivo. O IPI. Então, nós temos 49 do IPI e do IR vão para esses fundos. Do IPI, 10% irá para os estados e DF. E a CID Combustíveis, então é 49, 10% e 29% irá para os estados e DF. E aí, nós temos aqui o seguinte, para efeito de cálculo de entrega a ser efetuado de acordo com o previsto no inciso 1, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencentes ao estado, ao DF e aos municípios. Por exemplo, esse R que eu estou considerando aqui no 159, inciso 1, eu estou computando o IR, aquele imposto de renda retido na fonte, que já pertence? Não, eu já estou considerando não aquele imposto de renda. Aquele imposto de renda já não entra nesse cálculo. Você entendeu como? É isso. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada a parcela superior a 20% do montante a que refere o inciso 2. Então, nós temos 10% desse montante sendo direcionado aos estados, mas nenhuma das unidades federadas poderá receber 20% deste IPI, nenhuma, devendo o eventual excedente a ser distribuído entre os demais participantes, mantido. Ele está falando o seguinte, porque o IPI, nos termos do inciso 2, ele será 10% desse IPI será destinado aos estados. E como será feita essa distribuição? Proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Então, um estado que é muito industrializado, como São Paulo, ele pode fazer no máximo a 20%. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada a parcela superior a 20% do montante, ou seja, 10% desse IPI vai para os estados, mas 20% é o máximo, que é o limite máximo. E a diferença, por exemplo, São Paulo provavelmente faz jus a mais, se fosse seguir a regra estrita do inciso 2, ele faria provavelmente mais que 20%, ou Rio de Janeiro, os estados mais industrializados. Mas não pode, 20%. E a diferença, por exemplo, se São Paulo fizesse jus a 30%, bem, 20% a 10%, os 10% seria distribuído entre os demais estados, mantido em relação a estes os critérios de partilha. Entendeu como, Fernanda? Ótimo. Parágrafo 3º. Os estados entregarão aos respectivos municípios 25%, observados os critérios do 158.2. Aquele critério do 158.2 é o critério anterior aqui, 2. 158.2. Os estados, então,
entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2, observados critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, 1 e 2. Aí é que temos regras assim. As parcelas de receitas pertencentes aos municípios serão creditadas 3/4 no mínimo na proporção do valor adicionado, até 1/4, enfim. Temos aqui as regras específicas. Então, 10% desse IPI dos municípios, 25% irá para os 10% do IPI dos estados, 25% irá para os municípios. E da CID Combustíveis, 29%, nós temos do montante de recurso de que trata o inciso 3, que cabe a cada estado, 25% será destinado aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Então, tranquilo, muito fácil. Nós temos que, esse parágrafo único aqui, do artigo 158, a gente deixa ele de lado, por enquanto. O importante é que nós saibamos, 49% do IR e do IPI irão para estes fundos, nessa proporção. Do IPI, 10% vão para os estados e 25% vão para os municípios. E da CID Combustíveis, 29% vão para os estados e 25% vão para os municípios. Vamos aqui partir para o artigo 60, que a gente já está terminando a nossa exposição aqui, Fernando. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nessa seção aos estados, DF e municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Então, é isso. Vedada a retenção, não se pode. A vedação prevista nesse artigo não impede a União e os estados de condicionar a entrega dos recursos a pagamento de seus créditos, pagamento dos créditos da União e dos estados, inclusive suas autarquias, e cumprimento do 198, parágrafo 2º e 3º. E o que diz isso? Está escrito aí. Aplicação dos percentuais em ações e serviços de saúde. Aplicação dos percentuais em ações e serviços de saúde. E lei complementar. Cabe à lei complementar definir o valor adicionado para fins do 158, parágrafo único, inciso 1, o que? 3/4 no mínimo na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços. Valor adicionado para fins do 158, parágrafo único, inciso 1. Lei complementar. Estabelecer normas sobre a entrega dos artigos do 159, que temos aquele IPI, IR 49, IPI 10% para os estados, 25%, CID Combustíveis 29, 25%. Então, você tem que pensar, IR, IPI 49, IPI 10, 25%, CID Combustíveis 29, 25%. E ainda caberá à lei complementar dispor sobre acompanhamento pelos beneficiários, né, dos cálculos das cotas e da liberação, né, do que estiver previsto aqui no 157, 100, 50, 50, 25. O 157, na verdade, é 100 e 20% do residual, 100% do imposto de renda. O 158 é 100, 25, 100, 50, 50 e 25. E do 159, portanto, porque o 157 é o que caberá ao Estado da União, o 158 é o que caberá ao município daqueles impostos, o inciso 1, imposto de renda, inciso 2, ITR, inciso 3, IPVA, e 4, ICMS, cabe ao município, e o 159 é como a União irá entregar parcelas de determinados tributos aos fundos ou aos entes. Então, a lei complementar ela irá dispor como os beneficiários desses tributos acompanharão e, enfim, acompanharão os cálculos das cotas e a liberação. O TCU efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2, né? Esse fundo de participação do inciso 2, ele está falando aqui, estabelecer normas
sobre a entrega dos recursos do 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, fundo de participação do município, fundo de participação dos estados, objetivando promover o equilíbrio. Então, muito fácil. E, por fim, nós temos aqui o quadro do 162, que nós temos município, União, a União, os estados, o DF e os municípios. Eles divulgarão os montantes de cada um, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar, e a expressão numérica dos critérios de rateio. Então é isso. Todos os entes eles divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação. Os dados divulgados pela União serão discriminados por estado e por municípios, dos estados por município. Os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária e expressão numérica dos critérios de rateio. Então, agora vai ficar muito fácil, depois que nós passamos aí por estes, né? Esses quadros. Olha, nós não gastamos assim 20 minutos para poder vencermos esse tópico. Sobre a repartição das receitas tributárias, assinale a alternativa correta. Os impostos arrecadados pela União. Se você fala dos impostos arrecadados pela União, você já está falando do artigo 158. Do 158. Pertencem aos municípios 50% do produto de arrecadação do imposto do Estado, dos impostos arrecadados pelo Estado, pertence ao município 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos. Exato, é isso mesmo, olha, 158, pertence aos municípios. Do produto, inciso 1 não, inciso 3, 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre IPVA licenciados em seus territórios. Letra A, pertence, correto, 1 é letra A, já está fácil. A União entregará do produto de arrecadação do IPI 10% aos estados. Isso é verdade, nós sabemos disso. Ao Distrito Federal e aos municípios. Não, falso. 10% ao estado e 25% desse 10% irá aos municípios. Então, a letra B está falsa. C. Dos impostos arrecadados pelo estado, pertence aos municípios 50% do produto de arrecadação do ICMS. Não, isso é falso, porque o quarto, ele diz que é 25% do produto de arrecadação do ICMS. Você viu como fica muito mais fácil? Só pensar no quadro. A gente não pode deixar de pensar no quadro, nos esquemas. Pertence aos estados, ao DF e aos municípios o produto de arrecadação do imposto da União sobre renda proveniente de qualquer natureza, incidência na fonte, sobre os rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e empresas públicas. Empresas públicas é falso. O 157, ele fala autarquias e fundações. E o 158, 157, inciso 1. 158, inciso 1. Autarquias e fundações também. Viu como ficou fácil? Não ficou? Ficou ótimo. Muito bom. 2. As parcelas de receita do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ou seja, o Estado recebe ICMS, ele tem, nos termos do artigo 158, inciso 4, enfim, não passar, porque já pertence ao município. Correto? As parcelas de receita do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação pertencem aos municípios serão acreditados segundo critérios fixados. Esse 25% do produto da arrecadação pertence à lei complementar, já vimos isso. Lei complementar nacional, letra A. Só vamos ver o gabarito aqui, se de fato não é isso. 2D. 2D. Segundo critérios fixados na Constituição Federal. Na Constituição, verdade. As mais parcelas, geral. Cabe a lei complementar definir o valor adicionado para fins do disposto 158, inciso 1. Normas para entrega dos recursos, de que trata parágrafo único, 158, parágrafo único, inciso 1. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos, de que trata o artigo 159.
especialmente sobre os critérios de rateio, fundos previstos. Então, não. Então, o 159 que é por lei complementar. Enfim, o 161 ele não diz respeito especificamente ao 158, inciso 4. Então, na Constituição Federal, tudo bem. Na repartição dos receitos tributários, do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte estadual, pertence ao município percentual de 25%. 25%, 3, letra B. 3, letra B. Em relação à repartição das receitas tributárias, dispõe a Constituição Federal. A União entregará do produto da arrecadação do IPI 10% aos Estados e ao DF, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados, exatamente. E a nenhuma unidade federada poderá ser destinada a parcela superior a 10%, falso, 20%. Letra A está errada. É vedada... Então, aí é 25, né, ao final, seria 25, Não, né? não, é 20%. 20? Não, isso aí é outra coisa. Ó, tá, é 20 do residual, isso. Isso, é o que nós temos aqui, é o parágrafo 2º. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada a parcela superior a 20% do montante que se refere ao inciso 2, devendo um eventual excedente, por quê? Nós sabemos que do 159.2... Qual que é o artigo esse que você está falando? 159.2. Do produto de arrecadação do IPI, 10% serão dos estados, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Esse inciso 2, você logo após lê-lo, você deve ler também o parágrafo 2º. Nenhuma unidade federada poderá ser destinada a parcela superior a 20% do montante, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido em relação a o critério de partilha nele estabelecido. Ok. Você entendeu, né? Entendi, agora beleza, entendi. Ótimo. Então, letra A, equivocada. B. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos estados, ao DF e aos municípios, nele compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos, não impedindo a União e os estados de condicionar a entrega dos recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive suas autarquias. Perfeito, artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos estados, ao DF e aos municípios, nele compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. A vedação não impedindo a União e os estados de condicionarem a entrega dos recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive suas autarquias. Perfeito, letra B. Olha que fácil. Depois o 2, ao cumprimento do disposto 198, parágrafo 2. E quais são essas? As ações e serviços de saúde. Pronto. Vamos lá. C. Aos estados, DF e municípios comunicarão à União até o primeiro dia do mês subsequente ao da arrecadação o montante de cada um dos tributos arrecadados. Nós vimos que isso é falso. No artigo 162, a divulgação é até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação. Já estamos aí errado. Até o primeiro dia, o último dia. A União, os estados DF divulgarão. Eles estão falando, comunicarão à União. E os critérios de rateio 162, letra C, equivocada. D. Pertencem aos municípios, aos estados, ao DF, 25% do imposto de arrecadação da União, do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título. Não, é 100%, falso. Letra D. A União entregará do produto de arrecadação do IPI 1% aos estados e ao DF? Não. Do IPI, o IPI-R, a primeira situação é 49%, na segunda situação é 10%, sendo que desses 10%, 25% vai para os estados e municípios. E o terceiro inciso, da CIT Combustíveis, 29% vai para os estados e 25% para os municípios. Ótimo. Letra E equivocada. 5. Do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas ao ICMS, sobre prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal, pertencem aos municípios o seguinte percentual, 25%. 5. Letra C. 6. É correto afirmar que haverá prejuízo financeiro ao município caso haja concessão de isenção pela União de qual tributo? Prejuízo financeiro ao exercício, haja concessão de isenção pela União de qual tributo? O IOF? Não. Taxas aeroportuárias? IPI? IPI pode ser sim, porque pois os municípios são destinatários de 25% dos recursos repassados aos estados pela União, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Letra D. 6, letra D.
Não é isso o gabarito? Vamos lá, acompanhar o gabarito. 6, letra D, fácil. Considerando a repartição de receitas tributárias prevista na Constituição, pertence aos municípios. O produto de arrecadação do Imposto da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza, IRR, sobre rendimentos. Empresas estatais, falso. Já vi que letra A está equivocada. B, 20% do produto de arrecadação do imposto que a União instituir no exercício de sua residência. Não, esse 20% dos impostos residuais que a União instituir com fulcro no 154, inciso 1, 20% pertence aos estados e Distrito Federal, falso. 50% do produto de arrecadação do imposto do IPVA dos veículos licenciados em seus territórios, verdade. Letra C, 7C. 20% do produto de arrecadação do ICMS, não, 25%. 20% do produto do ITCMD, não fala ITCMD em momento algum aqui. 8. Em relação às receitas, a repartição das receitas tributárias dispõe a Constituição Federal. Pertence aos municípios 25% do produto de arrecadação do IPVA? Fácil, 50%, nós já vimos isso. Olha só, depois que nós fazemos assim pouquíssimos exercícios, a gente já fica até muito fácil. Vai melhorando. Não, Fernanda, eu quero que você diga assim, fica facílimo. Não, mas não fica fácil, melhora bastante, mas não fica facílimo não. Não, mas você não pode pensar na Constituição, você tem que pensar no esquema, senão não funciona. Tô pensando no esquema mesmo. Tá bom. A União entregará do produto da arrecadação do IR e sobre o IPI, é aquela primeira hipótese lá, do 158, inciso 158, inciso 1. Quanto é? 49%. 22 inteiros e 5 décimos por cento. Aqui ficou um pouco mais difícil porque a gente tem que voltar lá. O 21,5% aos estados e 22,5% aos municípios. Aí, ele está falando que é 22 aos estados. É falso, é 21,5%. Uhum. A União entregará do produto de arrecadação do IPI 29%, não, 10% do IPI, 29% da CID, letra C já está equivocada. Letra D. A União, os estados, o DF e os municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação o montante de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária, entregues e entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Perfeito, é o artigo 162, letra D, facílima. A União entregará o produto de arrecadação do IR, provento sobre qualquer natureza sobre IPI e IPI, nós sabemos que é 49%, sendo que 3% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue, não, esse é 1%. 1% também é o Fundo de Participação dos Municípios em dezembro. 3% é aquele aos programas de financiamento do setor produtivo da região norte e nordeste. Fácil. 9. Considerando a repartição das receitas tributárias, a Constituição Federal assenta que, entre outros, pertencem aos municípios. 35% do volume de arrecadação do ICMS, falso 25%. 30% do produto de arrecadação do IPVA, não, 50%. 40% do ITR, não, 50%. 25% do IPVA, falso, errado. 50% do ITR, exato, perfeito. 9. Letra E. Fundamento 158.2. 50% do produto da arrecadação do ITR relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese de ele próprio exercer a fiscalização. 10. A autonomia dos entes federativos depende da previsão pela Constituição Federal das receitas que lhes sejam reservadas, evitando com isso a possibilidade de favorecimento ou desfavorecimento do determinado ente da federação. É correto afirmar que cabe aos municípios 40% do imposto de renda arrecadado pela União, incidente sobre as rendas por eles pagas, falso 100%. 100%. Cabe ao DF 100% das receitas públicas da União, dos estados e dos municípios decorrentes dos fatos geradores ocorridos em seus territórios, falso, nada disso. Pertence aos municípios 50% do produto do ITR relativamente aos imóveis neles situados, perfeito, acabamos de falar, 158, inciso 2. Pertence aos estados 25% do produto da arrecadação do ICMS. Não, pertence aos estados 25% do produto da arrecadação
Sobre operações relativas, não. Pertence ao Estado, 25% não, pertence ao município. Deve ser recolhida pela União ao Fundo de Participação dos Municípios 25% ao Fundo de Participação de Arrecadação do Imposto de Renda. Não, IPI, Imposto de Renda, é 49% e com aquela distribuição. 11. De acordo com a Constituição Federal, pertencem aos municípios. Portanto, o 10 é letra C. De acordo com a Constituição Federal, pertencem aos municípios. 50% do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios, letra A, perfeito, já é isso mesmo. 25% do ITR, não, 50%. 50% do ICMS, não, é 25%. 10% do IPI, proporcionalmente, não. Do IPI, do IR é 49%, tendo que esse 49%, 1% e 22,5% é aos municípios? Não. Os estados, 22% é aos municípios e 21,5% é aos estados. 25% do IPVA, não, 50%. 12. Pertencem aos estados, ao DF, o produto de arrecadação do imposto da União. Espera aí, só um minutinho. Então. Pertence aos estados, ao DF. Pertence aos estados e ao DF o produto da arrecadação do IR fonte, o imposto de renda retido na fonte, pagos a qualquer título pelas empresas públicas, fundações, não, falso. Letra A. A primeira é falso. 2. Peraí, tá no 11? 12. O 11 já fizemos, é a letra A. Pulou aqui a tela. Adicionais e acréscimos do IPI podem ser retidos pela União, não ingressando nas repartições das receitas tributárias. Falso, não, porque nós vimos aqui que é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega, nos termos do artigo 160, dos recursos atribuídos na seção aos estados, ao DF e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Quer dizer, enfim. Adicionais e acréscimos relativos a impostos. Falso. Caberá ao município que fiscalizar e cobrar o ITR dos municípios a arrecadação desse tributo, a totalidade da arrecadação. Verdade. Então, é falso, falso, verdadeiro, letra B. Letra B. Falso, falso, verdadeiro, letra B. Havendo litígio sobre imposto de renda retido na fonte relativo à licença-prêmio de funcionário público, a demanda foi proposta junto à vara competente na Justiça Federal. Pronto. No entanto, o magistrado determinou a emenda da inicial com a exclusão da união do polo passivo e a inclusão do Estado-membro, ao qual se vincula o servidor, e declinou da competência, alegando ser esta da Justiça Estadual. Com referência à questão da competência para apreciar o lítio, pode ser afirmado que o magistrado agiu com erro, já que o imposto de renda é tributo de competência da União, não sendo Estado-membro parte legítimo para figurar nesse litígio, e havendo a competência da Justiça Federal. Houve equívoco do magistrado, visto que o simples fato de produto do imposto de renda pertencer ao Estado não altera a competência tributária, que é da Justiça Federal. Agiu com acerto por não haver interesse da União no litígio, pertencendo ao Estado-membro do produto da arrecadação do imposto de renda no conflito. O magistrado decidiu corretamente, já que trata de servidor público estadual, pelo que seus vencimentos são pagos pelo Estado-membro, que efetua os descontos na fonte, qualquer controvérsia deve ser dirimida pela Justiça Estadual. Bem, eu acho que a letra B é o mais adequado, mas vamos dar uma olhada aqui no gabarito. Essa é 13, a letra C. Então, assim, agiu com acerto por não haver interesse da União no litígio, pertencendo ao Estado-membro do produto da arrecadação do imposto de renda, na hipótese do conflito, encomendo sendo competente da Justiça Estadual. Estranho, então, né? Estranho, né? Havendo litígio sobre imposto de renda retido na fonte, relativo à licença-prêmio de funcionário público, a demanda foi, o magistrado determinou a emenda da inicial com exclusão da União do Polo Passivo e a inclusão do Estado-membro, a qual se vincula o servidor e declinou a competência. Então, determinou a emenda da inicial com exclusão da União do Polo Passivo e inclusão do Estado-membro, a qual se vincula o servidor, que era servidor estadual, licença-prêmio,
é licença-prêmio e declinou a competência para a Justiça Estadual. Então, ele agiu certo. Isso aqui também é uma própria analista de TRF, então você tem que saber ali algum acórdão ou jurisprudência dos TRFs. Mas, enfim, isso aqui para a gente é irrelevante porque nós temos que nos ater aos termos assim, da Constituição e já está excelente para nós, nesse aspecto, nesse tópico, acertarmos as questões de tributário. 14. Do produto da arrecadação do Estado sobre ICMS, pertence aos municípios o percentual de 25%. Letra B. 15. Segundo a Constituição Federal do Brasil, pertence aos municípios 50% do produto do IPVA dos veículos licenciados em seus territórios. Letra A. Perfeito. 15, letra A. 50% do produto do ICMS? Não, 25%. 35% sobre ICMS? Não, 25%. 25% do IPVA? Não, 50%. 35% sobre IPVA? Não, 50% falso. 15, letra A. 16. Mas se não tiver o quadro, essa questão fica difícil. Se não tiver o esquema, né? 16. Considerando o disposto na Constituição Federal sobre as repartições das receitas tributárias, avalie as afirmações a seguir. Pertence aos estados e ao DF 50% do produto da arrecadação do imposto, 20% do imposto residual da União pertence aos estados, 25%. Letra inciso 1 é falso. 2. Pertence aos municípios 25% do produto do ICMS. Verdade. 2 é verdadeiro. Pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza, se desse na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título, das autarquias e pelas fundações. Pertence aos municípios. Sim, isso é verdade. Pertence ao município toda ela. Verdade. Pertence aos municípios 50% do produto da arrecadação do IPVA dos veículos licenciados em seu território. Verdade. É correto afirmar que é apenas o que se afirma em Pertence aos municípios 25% do produto de arrecadação sobre operações? Sim. O 2 é verdade. Pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título pelo Estado. Falso. Isso aqui é falso. 2 e 4. Letra B. 2 e 4. 17. Do produto da arrecadação do imposto do ICMS pertence aos municípios. 25%. 17. Letra B. 18. É correto afirmar que a União entregará do produto da arrecadação do IPI 10% aos estados DF, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produto industrializado? Não, o critério não é bem esse, não. 2. Do 159. Proporcionalmente ao valor das respectivas exportações? É verdade. É isso aí. Eu achei que fosse valor adicionado, não. É letra A. Consulplan, provimento. A União entregará do produto da arrecadação do IPI 10% aos estados e DF, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações. 159, inciso 2. O produto da arrecadação do imposto do IRS, do imposto da União sobre rendimentos pagos por Estado, a qualquer título, pertence à União? Falso, pertence ao Estado. A letra B já não era. Em regra, 60% do produto da arrecadação do imposto da União sobre propriedade territorial rural pertence ao... Não, 50%. 50%, se ainda nós tivéssemos dúvida um pouco a respeito se fosse valor adicional do valor das exportações, as outras questões nós não teríamos dúvida, porque por exclusão não restaria nenhuma. 19. 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado de São Paulo sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território do município de São José dos Campos pertence a esse município, supõe-se hipótese que o município de São José dos Campos não cumpra as medidas impostas pelo Estado de economia de água por conta da crise hídrica. Em consequência, o Estado de São Paulo retém os valores de IPVA. A conduta do Estado de São Paulo, nesse caso, é irregular, pois a Constituição considera que a retenção dos valores devidos a título de repartição é possível? Não, falso. Letra A, não. É irregular. Pois expressa previsão que vera retenção a qualquer restrição. A letra C também está equivocada. A letra E é a resposta. Irregular, pois a conduta estadual somente estaria amparada se houvesse um decreto federal de calamidade pública? Não.
ao pagamento de seus créditos e ao cumprimento do disposto. Letra C. Irregular por previsão expressa da Constituição Federal, que veda a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos municípios, por não sendo tal hipótese prevista como exceção. Letra C. Melhor, letra C. Resposta letra C. 19, letra C. 20. Em relação às transferências constitucionais, por quê? 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos estados, ao DF e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os estados de condicionar a entrega a pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, e o cumprimento do disposto no 198, parágrafos 2º, 2 e 3, e aplicação nos mínimos das ações e serviços de saúde. Não é educação, não, hein? Ações e serviços de saúde, tá bom? 20. Em relação às transferências constitucionais que recebe de outros entes da federação, é correto afirmar que os municípios participam com 50% do produto de arrecadação do imposto cobrado pela União em relação às transferências constitucionais, 50% do ITR, tá certo. 20%, não, 25%. A letra A é a resposta. 20% sobre o IR, não. Não, 49% do imposto, não, 100%, né? Não, o IR e o IPI, não faz sentido essa letra C, não dá, a gente não pode tentar entender. A letra D é 50% e 10% do IPI, não, também não faz sentido a letra E. Tem questão que é mal elaborada, assim, não é criação deles, não tem o menor sentido. Essa última é 22,5 seria, né? A letra E. Na verdade, é o fundo de participação dos municípios, mas é 22,5% de 49%, entendeu? Uhum. É isso aí. 22,5% de 49% do produto da arrecadação do produto da arrecadação do imposto de renda e do IPI. Do IPI, para os municípios, é 25% de 10%. Ó, Fernando, fizemos aí 20 exercícios facílimos. Foi tranquilo. Então, foi tranquilo. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos e eu vou mandar mais uma bateria de exercícios para você. Eu vou mandar agora e aí a gente volta daqui a pouco do intervalo. Na verdade, vamos fazer 15 minutos porque eu vou mandar os arquivos e depois eu vou fazer meus 10 minutos. Então, agora, a gente volta, agora são 10 e 14, a gente volta 10 e 25, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Tá bom, até daqui a pouco. Então, continuamos aqui a nossa gravação. Esses dois arquivos, me parece 10, 11, eles são artigos que dizem, são arquivos que dizem respeito à legislação tributária. Então, eu vou pedir para você colocar o ponto 7, do jeito que eu coloquei aqui, tá? Tá. Ponto 7, escrever legislação tributária. E depois, no outro bloco de 40 exercícios, você vai colocar ponto 8, aqui, e vai escrever obrigação tributária. Tá. Então, vamos lá para o CTN agora, legislação tributária. Legislação tributária do livro 2, né? Ó, nós temos aqui legislação tributária, no título 1, livro 2º, das normas gerais de direito tributário. Artigo 96, o artigo 97, artigo 98, artigo 99. Depois, normas complementares, vigência da legislação tributária, interpretação e integração da legislação tributária, aplicação da legislação tributária. Então, olha só, nós vamos fazer aqui exercícios pertinentes aos artigos 96 até 112. Depois, nós vamos fazer os exercícios pertinentes aos artigos 113 e aí vamos até o 137, ou então parte dele. Depois nós temos o crédito tributário também, que é fácil. Suspensão, extinção, pagamento, ótimo. Muito bom.
E aí é o que a gente precisa para a gente fechar a nossa prova, é fazer constitucional, tributário e fazer a parte do CTM. Ó, o auditor fiscal municipal X está sendo investigado pela Corregedoria do município por possível prática de infração administrativa gravíssima. A investigação começou após denúncia anônima que mencionou o crescimento exponencial do patrimônio pessoal do auditor e de sua família, assim como seu consumo supostamente incompatível com a sua renda. Para esclarecimento das denúncias, a Corregedoria solicitou à administração tributária deste município, mediante processo administrativo, cópia de notas fiscais de serviços emitidas em favor do auditor fiscal, assim como relação dos imóveis em nome do referido auditor, constantes do cadastro imobiliário para fins de IPTU. Diante dessas situações, com base na legislação nacional, é correto afirmar que a autoridade administrativa poderá compartilhar apenas as notas fiscais e, por se tratar de informação parcial relativa a outros sujeitos passivos, que não ao auditor fiscal, sem possibilidade de revelação da situação econômica. Não. Letra B. Desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão correicional, é possível o compartilhamento das informações solicitadas mediante recibo que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. Essa é a resposta. Letra B. O fundamento para essa resposta é o artigo 198. A gente está um pouquinho fora aqui, mas... Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Excetuam-se do disposto nesse artigo a requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça, solicitação de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectivo, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Então é isso. E aqui você vê que o auditor fiscal ele está investigado pela Corregedoria por possível prática. A investigação começou por denúncia anônima. Para esclarecimento das denúncias, o Corregedoria solicitou à administração tributária mediante processo administrativo. Então, sim, solicitação de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. E aí, parágrafo 2º, o intercâmbio de informações sigilosas no âmbito da administração pública será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo que formaliza a transferência e assegure a preservação do sigilo. Parágrafo 3º, não é vedada a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais, inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública, parcelamento ou moratória. B. 2. Sobre a vigência no tempo e no espaço da legislação tributária, que é o que nós estamos, vigência da legislação tributária, que é o objeto específico dessa nossa aula agora, dessa parte da aula. No título 1 da legislação tributária, no capítulo 1 das disposições gerais, nós temos o artigo 96, seção 1, disposição preliminar. A expressão legislação tributária, nós já sabemos disso. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e os decretos, e ainda normas complementares. E essas normas complementares que versem no todo e em parte dos tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Tudo bem. Os tratados e as convenções internacionais, elas revogam, modificam a legislação tributária interna e serão observados pelo que lhes sobrevenha. Isso aí seria uma hipótese de isenção heterônoma, mas aqui é uma situação específica, é outro tratado. Qual artigo, professor? Artigo 98. Artigo 99, vai seguindo aí, porque o 97, ele... enfim, vamos pular, deixá-lo reservado aí de lado por enquanto. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringe-se aos das leis, em função das quais sejam expedidos. Então, o decreto tem relação com lei, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nessa lei.
As normas complementares são extremamente importantes que você saiba quais são as normas complementares. Então, nós temos. Isso que é importante que você saiba. Fernanda, você tem que fazer o seguinte: legislação tributária. Legislação tributária. A legislação tributária, ela vai compreender o quê? Leis. Além das leis, nós temos os tratados. Além dos tratados, nós temos os decretos. Os decretos. E, por fim, normas complementares. Então, legislação tributária E as convenções? E as convenções internacionais? Não, tratados. Tratados, convenções internacionais, vamos utilizar tratados e as convenções, tá. Tratados e convenções. 98. Aí ele vem, somente a lei pode estabelecer vários, né? Ele está tratando da lei. Tá vendo? Ele vem falando da lei e dos tratados. Depois, ele vem dizendo o seguinte: tratados e convenções revogam, modificam a legislação tributária interna. Os tratados e convenções revogam, modificam a legislação tributária interna. E serão observados pela legislação interna que lhes sobrevém. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis. Conteúdo e alcance restringe-se à lei. Concorda comigo? Em função das quais sejam expedidos. E aí nós temos normas complementares das leis. Essas normas complementares, elas são de normas complementares a quê? Então, nós temos leis, tratados e decretos. E aqui, nós vamos ter normas complementares. Normas complementares a quem? Às leis. Normas complementares aos decretos, aos tratados. Elas são o quê? São atos normativos. Atos normativos são expedidos por uma autoridade administrativa. As decisões dos órgãos ou de julgamento, de jurisdição, a que a lei atribua eficácia normativa, essas decisões são de órgãos de julgamento, decisões administrativas, mas de órgãos, né? Decisões de órgãos de julgamento administrativo. Nós temos ainda práticas reiteradas. E nós temos ainda os convênios. Então, quais são as normas complementares? São os atos normativos das autoridades administrativas, as decisões dos órgãos, decisões dos órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa, que a lei atribui eficácia normativa, decisões dos órgãos administrativos, vamos colocar aqui, jurisdição administrativos. E práticas reiteradas da autoridade administrativa e os convênios. Decisões dos órgãos de jurisdição administrativa que tenham eficácia normativa. A observância dessas normas complementares exclui a imposição de penalidade e a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base. Então, quando se observa essas normas complementares, você não pode, né, ter penalidade, é excluída a penalidade, são excluídas as penalidades, os juros de mora, também você exclui juros de mora e atualização do valor monetário da base de cálculo. Atualização monetária da base de cálculo. Então, a pessoa obedeceu às normas complementares, então ela não pode a ela ser imposto. Penalidades não podem ser cobrados juros de mora, não podem haver atualização do valor monetário da base de cálculo. Legislação.
Legislação. Vigência da legislação tributária. Aí, isso que nos interessa para essa nossa pergunta aqui. A vigência no espaço e no tempo da legislação tributária rege pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral. Vigência da norma. Vigência. Ó, nós já sabemos ali a respeito, né, das regras constitucionais esculpidas no artigo 150, temos umas vedações, princípio da anterioridade. Mas aqui estamos tratando específico da vigência. Artigo 101. A vigência rege pelas disposições legais aplicáveis às normas gerais lá do Código Civil, ali da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. A gente tem que sempre estar com aquelas leis, com aquela lei ali em dia, correto? Entra em vigor na data da publicação, correto? Mas com as peculiaridades. A legislação tributária dos estados, do DF dos municípios, vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhes reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem ou de que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Salvo disposição em vigor, em contrário, entra em vigor atos administrativos a que se refere o inciso 1. É isso que é importante. Você tem que colocar aqui publicação. Porque você concilia esse artigo 100 com o artigo 103. Você só consegue estudar o artigo 100 estudando o artigo 103, estudando o artigo 100. Então, atos normativos administrativos, data da publicação, decisões dos órgãos, 30 dias após publicação. Então, vamos colocar publicação 30 dias. Ok. Os convênios, a que se refere o inciso 4. Os convênios, data neles previstas. Data neles previstas. Cento e 4. Entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação. Os dispositivos de lei entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação. Os dispositivos de lei referentes a imposto sobre patrimônio ou renda. Imposto sobre patrimônio ou renda. Que instituam ou majoram tais impostos, definem novas hipóteses de incidência, extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte. Se você for observar lá no 150 da Constituição, sem prejuízo de outras garantias, é vedado ao contribuinte instituir tratamento desigual, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que há sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou. E antes de decorrido, então, assim, não trata muito de vigência. A gente, às vezes, fica pensando assim, qual seria a vigência da lei? Bem, a lei ela pode entrar em vigor naquele dia, mas ela fica com a eficácia suspensa, até porque nós temos que obedecer essa regra, né? Ela pode estar vigente, mas ela não tem eficácia em razão do comando normativo. E o 104 ele já fala que, se tratando de impostos sobre patrimônio e renda, a própria vigência será no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que ela tiver sido publicada, né? Obedecendo sempre ali também o prazo da noventena. Vamos lá para os nossos exercícios, então. Então, nós já vimos isso aqui, basta nós sabermos isso. Aplicação da legislação tributária. Nós já vimos esse artigo. Ela aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aqueles que estejam pendentes, assim entendidos, aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não estejam completos nos termos do artigo 116. Nós já fizemos esse artigo, vimos esse artigo. Esse princípio
ele consagra a irretroatividade da lei tributária. Muitas pessoas falam assim, uma exceção é retroatividade. Mas isso não é bem exceção, não. Por quê? A exceção diz respeito a uma outra situação que eles falam exceção. Porque, de fato, a irretroatividade ela não tem exceção. Ela não tem exceção. O que diz o 106? Que a lei aplica-se a... Aí é outra situação. Não diz respeito a fatos geradores anteriores. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Vamos imaginar que aquele ato não tenha sido definitivamente julgado. Deixou de definido como infração, então quer dizer, por exemplo, se o ato tivesse sido julgado e tenha sido definido infração, e posteriormente considerou-se que aquilo não era infração, bem, não aplicar-se-á àquele ato que já foi julgado. É isso. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação, mas desde que não definitivamente julgado, é contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento. E quando combine penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Sobre a vigência no tempo e no espaço da legislação tributária, é correto afirmar que o CTN. A legislação tributária que é o CTN, com base no CTN. A legislação tributária dos estados, do DF e dos municípios vigora no país fora dos respectivos territórios de modo restrito, devendo ser por todos observados? Falso. Artigo 102. A legislação tributária dos estados, do DF e dos municípios vigora no país fora dos respectivos territórios, nos limites em que ele reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais pedidas pela União. Esta CTN. A 102. A vigência no espaço no tempo da legislação tributária rege-se apenas pelo previsto no CTN, não se aplicando a elas as regras gerais sobre a vigência das normas jurídicas, em geral, falso. Artigo 101. A vigência da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste capítulo. C. Salvo disposição em contrário, os atos administrativos normativos expedidos pelas autoridades administrativas entram em vigor na sua data da publicação. O que eu falei? Sim. 102. 103. Os atos administrativos normativos expedidos pelas autoridades administrativas a que se refere o artigo, o inciso 1 do artigo 100, na data da sua publicação. Salvo disposição em contrário. Salvo disposição em contrário. Então, todos, salvo disposição em contrário. Todos, salvo disposição. Salvo disposição em contrário. Letra C é a resposta. Entra em vigor imediatamente os dispositivos de lei referentes a impostos sobre patrimônio ou a renda que instituam das impostos 104. Entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda que instituem ou majoram tais impostos, que definem novas hipóteses de incidência e que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte e observado o disposto no artigo 178. Fácil. As decisões do órgão singulares ou coletivos, ele não fala coletivos, fala. Olha só que interessante, ele fala coletivo, não fala colegiados. De jurisdição administrativa, que a lei atribui eficácia 30 dias, regra geral, após a publicação. Entra em vigor 90 dias após a publicação, letra E, falso. Assinala a alternativa correta. Somente a lei pode estabelecer o fato gerador da obrigação principal e acessória. A obrigação tributária é principal ou acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento do tributo, 113. E extingue-se. A obrigação acessória decorre da legislação tributária. Então, quando eu disser que somente lei pode estabelecer o fato gerador da obrigação acessória, eu estou me equivocando. Por quê? Legislação tributária é leis, tratados, decretos, e, portanto, leis, tratados e decretos, eles podem definir obrigações acessórias, né? Vamos dizer desse modo. Constitui majoração do tributo, atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Se você for observar aqui, no parágrafo 2º do artigo 97, que ele diz o seguinte: equipara-se a majoração do tributo à modificação de sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Entretanto,
A atualização da base monetária da respectiva base de cálculo não constitui majoração de tributo. Artigo 97, parágrafo 2º. Não constitui majoração de tributo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação interna, mas não serão observados pela que eles sobrevenham. Artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Os decretos, ainda que versem sobre tributos e relações a eles pertinentes, não estão compreendidos na expressão legislação tributária. Falso. 96. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e os decretos e as normas complementares. Que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas aos tributos pertinentes. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária e não se sujeita ao princípio da anterioridade. Súmula vinculante 50. Facílima essa questão. Muito rápido, Fê. Estamos juntos? Não, tranquilo. Não, tranquilo não. Tranquilo, tá. Assim, eu vou ter que ler esses artigos depois, porque essa parte aqui a gente quase não lê elas, né? Eu vou pedir para você o seguinte, Lumicolor em mãos, e você vai marcar esses artigos aí que nós estamos lendo, entendeu? Você vai marcando. Acerca do sujeito passivo da obrigação tributária. Sujeito passivo da obrigação tributária, nós estamos aqui no capítulo 3, capítulo 4. O sujeito ativo, nós já vimos, no artigo 119. O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titulada a competência para exigir o seu cumprimento. Ok. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, se subroga nos direitos dessa outra, cuja legislação aplicará até que entre em vigor a sua própria. Então, se o Estado do Triângulo for criado, salvo disposição de lei em contrário, essa pessoa jurídica que foi criada, que se constituir pelo desmembramento do Estado de Minas Gerais, subroga-se nos direitos de Minas Gerais. Então, a legislação tributária aplicada pelo Estado do Triângulo, salvo disposição de lei em contrário, será a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Cuja legislação aplicar-se-á. A legislação tributária de Minas Gerais aplicar-se-á no Estado do Triângulo, até que a legislação do Triângulo entre em vigor. É isso que ele está falando. Acerca do sujeito passivo da obrigação tributária. Sujeito passivo da obrigação tributária. Nós falamos que sujeito passivo é aquela pessoa que é obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade. E ele pode ser um contribuinte, se ele tiver uma relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, ou então o responsável, que ela, sem ser contribuinte, a sua obrigação decorre de disposição expressa de lei. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória, por sua vez, porque o sujeito passivo, ele é sujeito passivo da obrigação principal, que é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade, de ambos, não é só o tributo. Ou então ele pode ser sujeito passivo de uma obrigação acessória. É aquela que está obrigada às prestações da obrigação acessória. Ele é bem redundante. O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa que está obrigada às prestações da obrigação acessória. As prestações que constituem seu objeto. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente. Fernanda é proprietária do imóvel. Quem ocorre o fato gerador do IPTU, do Imposto Predial Territorial e Urbano? A Fernanda, proprietária do imóvel, ela é notificada pela Prefeitura Municipal ao pagamento para realizar o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano. A Fernanda, ela simplesmente diz o seguinte: não, mas eu aluguei o meu imóvel para o professor Joaquim. Aluguei o meu apartamento. Falso. A Fernanda tem que pagar o IPTU. Por quê? A não ser que a lei disponha de forma contrária. Porque as convenções particulares, o contrato de aluguel, relativo às responsabilidades pelo pagamento de tributos, ela não pode ser oposta à fazenda. Você não pode dizer à fazenda que você alugou o apartamento, porque você não é proprietário, mas você tem as convenções particulares, elas não podem ser apresentadas à fazenda pública.
para que modificar a definição legal, porque é o proprietário, o sujeito passivo, não é o inquilino, ou então não é o locador, o locatário. Exato. Vamos lá. Acerca do sujeito passivo da obrigação tributária de acordo com o CTN, é correto afirmar que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos sempre podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes? Falso. A capacidade tributária passiva independe de achar se a pessoa natural sujeita a medidas que importam em privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais. Perfeito. Olha, a capacidade tributária, ela está aqui prevista no artigo 126. Já vamos falar sobre ela. Ó, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, de achar se a pessoa natural sujeita a medidas que importam em privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Isso aí, quando o professor Sabag dá uma aula, ele é super engraçado. Ele fica falando do menininho que tem um velotrol. Já ouviu? Já assistiu essas aulas? É super clássicas aqui no direito tributário. Então, ele está falando sobre isso, porque às vezes uma criança, ela é bebê no velotrol, ela paga tributo. Por exemplo, se ela tiver recebido uma herança e ela é a proprietária daquele imóvel, aquele imóvel sim, aquela pessoa vai ser responsável pelo pagamento do tributo. Portanto, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil da pessoa natural, de achar se a pessoa natural sujeita a medidas que importam privação ou limitação do exercício de atividades civis, não pode advogar, ou não pode, enfim, está limitada ao exercício de uma determinada atividade comercial ou profissional, ou administração direta de seus bens ou negócios, né? Porque ela não pode ser diretora ou sócio-gerente, etc. Ou de estar a pessoa jurídica regularmente constituída. Então, a capacidade tributária independe de achar se a pessoa natural sujeitas a medidas que importam em privação, limitação. B, fácil. Questão B, fácil. A isenção ou remissão de crédito dada a um dos devedores solidários exonera todos os demais obrigados, mesmo se otorgada pessoalmente a um deles. Isso é falso, porque se ela tivesse sido otorgada apenas um deles, só aquele faz o jus, a isenção ou a remissão. Mas é óbvio que os outros, né, eles deverão pagar o crédito, mas tirando aquela parte daquela pessoa que tenha sido isenta. Vamos ver aqui. Constituição do crédito tributário, suspensão, extinção. A isenção. Eu acho que esse dispositivo está lá no Código Civil, na parte das obrigações. Peraí, deixa eu ver aqui se está aqui. Dependência da solidariedade ativa, solidariedade passiva. Solidariedade passiva. O credor tem o direito de exigir e receber 275 do Código Civil. O pagamento parcial, 277 eu respondo por isso. Eu consigo do Código Civil responder essa letra D pelo 277, mas senti. Essas outras questões aqui, elas são do CTN. Eu não estou achando. O pagamento efetuado pelos obrigados não aproveita os demais. Vamos lá, o pagamento de extinção das obrigações. O pagamento
Eu não estou localizando dispositivos. Enfim, o pagamento efetuado por uns obrigados não aproveita aos demais. Isso aqui acabamos de ver aqui na parte das obrigações do Código Civil. Aos demais, a interrupção da prescrição em favor ou contra. Não, suspensão da interrupção. Não, isso aí também é Código Civil. Isso aqui não faz sentido. Contra um dos obrigados não favorece. É o artigo 204. Bem, não faz sentido essa letra D. Letra C e D, eles colocaram questões aqui de parte geral das obrigações, não é isso. A capacidade tributária passiva depende se a pessoa jurídica regularmente constituída é falso, vimos que não. 5. A lei tributária aplica-se ao ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, mesmo que resulte em aplicação de penalidade e infração. Vimos isso. Vamos pular essa parte do Código Civil, artigo 106. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativo, excluída a aplicação de penalidade, a infração dos dispositivos interpretados. Letra A, falso. B. Tratando-se de ato definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração? Não. Desde que não definitivamente. Letra B, falso. C. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, mesmo que tenha implicado em falta de pagamento. Não. As condições é que ele não tenha sido fraudulento e que não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Quando ele combine penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Quando ele combine, letra C, 106, 2, 106. C. Quando ele combine penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Letra D é a resposta. E letra E não faz o menor sentido. Letra D. Depois, acerca da legislação tributária, vamos continuando aqui na série. 6. Acerca da legislação tributária, é correto afirmar que os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Acabamos de falar sobre isso, artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pelo que lhes sobrevenha. A letra A correta. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros, não se aplicando ao pendente. Falso. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, entendidos como aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Então, falso. Eu vou marcar o seguinte. O artigo 98 nós já fizemos, o 96 nós já vimos, o 98 nós já fizemos, o parágrafo 1º já vimos, o parágrafo 2º também. Equipara-se a majoração do tributo, a modificação de sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso, mas não constitui majoração de tributo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. O 99 já vimos também, por exemplo, o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função dos quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. O artigo 100 já fizemos, parágrafo único também, o 101 já vimos, o 102, a legislação tributária dos estados fizemos exercício com 103, 104 e o 105 agora, né? Fizemos ele também e 106 já fizemos. Ótimo. E aí vamos marcando, porque nós temos que fazer os exercícios das obrigações tributárias. B, 6B. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores, não se aplicando aos pendentes, é falso. Os princípios gerais de direito tributário utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, bem como para a definição dos respectivos efeitos tributários. Nós já os princípios 109, artigo 109. Os princípios gerais de direito tributário de privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. 109. Por quê? Nos termos da interpretação e integração da legislação tributária, nós temos que a legislação tributária será interpretada conforme disposto no capítulo 4º do CTN. Capítulo 4º do livro 2º, né? Do título 1 do livro 2º. Ok.
108. Na ausência de disposições expressas, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utiliza sucessivamente analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público, equidade. O emprego de analogia, quando a analogia é o primeiro, eu não posso, pela analogia, criar um tributo. Não pode resultar na exigência de tributo. Então, eu não posso, analogicamente, se ela tem um determinado fato gerador, a outra pessoa... Enfim, não é assim. Não é possível analogia para exigir um tributo que não esteja previsto em lei. Parágrafo 2º. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Então, você não pode, pela analogia, criar um tributo e também, pela equidade, você não pode extinguir ou dispensar do pagamento um tributo. A lei tributária pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos? Falso não pode. Por quê? Artigo 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conselhos e formas de direito privado utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições dos estados ou pelas leis orgânicas do DF ou dos municípios para definir ou limitar competências tributárias. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta de maneira mais favorável ao fisco, mesmo em caso de dúvida quanto à titulação legal do fato? Falso. Artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, sabendo que isenção é um tipo de exclusão, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Artigo 101. 112. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto capitulação legal do fato, natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou a extensão de seus efeitos, autoria, imputabilidade, punibilidade, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Então, é falso, porque 112, 6, letra E, falso, com base, com fundamento no artigo 112. 7. O conceito de legislação tributária do CTN compreende as leis, os tratados das convenções internacionais, os decretos das normas complementares que versam em todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes. Perfeito, letra A. Perfeito, letra A, fácil. 7, letra A. 8. Nos termos do Código Tributário Nacional, é correto afirmar que a legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as práticas esporadicamente? Não, práticas reiteradas. Letra A, falso. Apenas as leis, os tratados, as convenções, os decretos e as normas, apenas, né? E essa letra B está certa. Embora ele use a palavra, a legislação tributária compreende as leis, os tratados, todos os outros têm apenas, né? As leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versam no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, a letra B aqui é só mesmo para... O apenas é só mesmo para jogar uma pimentinha ali, para confundir um pouco, mas não... Tudo bem. Incorreta. A Constituição Federal, além de conter regras voltadas à discriminação das competências tributárias, igualmente contempla normas instituidoras de tributos. Falso. A Constituição Federal não institui tributos. Letra A, incorreta. Agora, é bom que nós façamos uma leitura dos outros, B, C e D, porque elas são corretas e nós vamos, por exemplo, já termos o entendimento da banca. A expressão fazenda pública nos termos do CTN abrange a fazenda pública da União, dos Estados, do DF e dos municípios, da administração tributária. Esse é o artigo... Nunca vi esse artigo. Não me lembro, né, pelo menos. Enfim, isso é verdade. Vamos adiante. São normas complementares das leis, dos tratados, das convenções internacionais, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribui a eficácia normativa. A expressão fazenda pública nos termos do CTN abrange fazenda pública da União, dos Estados, DF, município, está certo. De acordo com o CTN, a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até a data do ato, integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Isso aqui diz respeito à sucessão. É isso mesmo, quer ver? Responsabilidade dos sucessores. Esse é o artigo 133. Inciso 1. A pessoa natural jurídica, direito privado, fácil. 133, inciso 1. Perfeito. 9. 10. O emprego da analogia pode resultar na exigência do tributo? Não, a analogia não pode resultar na exigência do tributo. Okay. E a equidade não pode dispensar do pagamento do tributo. A legislação tributária que trata sobre parcelamento de crédito tributário deve ser interpretada literalmente? Parcelamento interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou exclusão. Suspensão, parcelamento na suspensão? Sim. Então, interpreta-se literalmente, letra B é a correta. Entendeu? Porque é suspensão e exclusão. Então, sim. A lei tributária é aplicada a fato anterior à sua vigência quando distinguir tributo, pois vem em benefício do contribuinte. Isso é falso. Não há que se falar nisso. A anterioridade, se é que eu posso falar nisso de retroatividade, ou retroatividade, ocorre nessas hipóteses em que seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidades, se tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração. Mas se já houve o pagamento, não há que se falar em retroatividade, né? Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo, bem como para a definição dos respectivos efeitos tributários. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. 11. Consulplano. O princípio da anterioridade veda a cobrança em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. E retroatividade. Falso, letra A. Inciso 1. O parcelamento suspende a exigibilidade de obrigações acessórias do crédito tributário e impede o lançamento de tributos e penalidades relacionados com as obrigações principais. Falso. O parcelamento, o fato de haver parcelamento não exime do cumprimento das obrigações. Suspensão do crédito tributário, artigo 151, parágrafo único. O disposto neste artigo suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso, ou dela consequente. Então, 2, equivocado. 3. É da competência dos Estados do DF estabelecer hipótese de imunidade tributária, falso, Constituição Federal. 3, equivocado. Interpreta-se de maneira mais favorável ao sujeito passivo a legislação tributária que dispõe sobre a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Interpreta-se literalmente 111, 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Então, todas estão incorretas. Nenhuma afirmativa está correta. Letra A. Nós já havíamos feito esse exercício. 12. Lei do município B estabelece a isenção do IPTU aos brasileiros ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial que possuam apenas um imóvel no território do município. O cidadão americano, John, imigrante residente no município e veterano da Guerra da Coreia, sentindo-se injustiçado com a isenção prevista apenas para os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, solicita com base no princípio da isonomia e na ideia de equidade a referida isenção. Na dúvida quanto à forma de interpretar a legislação tributária, o auditor responsável solicita parecer ao órgão jurídico do município, segundo o CTN nacional e a jurisprudência do STF, é correto ao procurador responsável pelo parecer afirmar com relação ao quê? O emprego da analogia não pode resultar na exigência de tributo previsto em lei, 108, parágrafo 1º, e 108, parágrafo 2º. A equidade não pode resultar na dispensa do pagamento do tributo. O emprego da equidade poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo devido, falso, que vai contra a lei. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência do tributo exato, não previsto em lei, motivo pela qual a isenção deverá ser deferida? Não, falso. Se interpreta literalmente a legislação tributária que dispõe sobre o outorga de isenção, devendo ser indeferido o pedido por não se adequar perfeitamente à legislação municipal. A princípio, letra C. Vamos ao outro. Se interpreta mais favoravelmente ao sujeito passivo? Não. Por quê? Suspensão e outorga de isenção, 111, é o inciso 2. A princípio,
é letra C. Vamos ver a letra E. A lei é flagrantemente inconstitucional, uma vez que trata de situações idênticas de forma distinta, devendo o auditor considerar nula a lei, indefinido. Não, a letra C é o gabarito. 12, letra C. Mas, de qualquer forma, vamos conferir aqui se de fato é isso mesmo. É a C mesmo. 12 é a letra C. Okay. 13. Analogia no direito tributário. A analogia. Eu não posso exigir tributos pela analogia. Para método de integração da legislação tributária, interpretação e integração da legislação tributária, que dispõe sobre suspensão ou exclusão, método de interpretação da legislação tributária, não podendo acarretar exigência de tributo, não previsto, método de interpretação. Sim. Letra B é a resposta. 13 é a letra B. Analogia. 13, letra B. Perfeito. Método de interpretação da legislação tributária, não podendo acarretar exigência de tributo não previsto. 14. O CTN prevê a possibilidade de aplicação da lei a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando a lei seja expressamente interpretativa, incluída a aplicação de penalidade de infração, falso. Excluída a aplicação de penalidade, letra A, equivocado. Nos termos do artigo 106, inciso 1. Quando deixe de definir o ato como infração ou quando lhe combine penalidade menos severa, que é prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, ainda que o ato encontre... Não nessa hipótese. O ato não pode estar definitivamente julgado, letra B, equivocada. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, perfeito. 106, 2, letra A e B. A letra C é a resposta. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de definir como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, mas desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, quando lhe combine penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Ótimo. Então, tranquila 14, letra C. 15. Sobre a vigência das normas complementares tributárias, dispõe o CTN que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos a que a letra ou eficácia normativa entre em vigor quanto seus efeitos 30 dias após a publicação, letra A equivocada. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas entram em vigor atos normativos das autoridades da data da publicação. Nós já vimos isso. Letra B equivocada. Os decretos regulamentares de competência, os decretos regulamentares entram, letra C, vamos pular aqui. Os convênios que entre si celebram os estados, o DF e o município entram em vigor na data neles previstas. É a letra D, é a resposta. A letra C não faz sentido isso. Os tratados das convenções, não. Letra E equivocada. Lei municipal concede isenção de IPTU ao aposentado com rendimento mensal de até 5 salários mínimos que possui um único imóvel utilizado como residência situado no município, de valor venal de até 1 milhão. Pensionista que se encontra na mesma situação entra com pedido administrativo de reconhecimento de isenção. Nesse caso, a autoridade administrativa concede isenção de IPTU ao aposentado com rendimento mensal e ele é pensionista. Aí, tá vendo? Era a esposa, não era... Não, então, olha só. Outorga de isenção interpreta-se literalmente, artigo 111. Então, você vai negar o pedido, pois a legislação tributária letra A, com fundamento no 16A. Por mais cruel que isso possa parecer. É porque a pensionista, o aposentado tinha morrido, a esposa sobreviveu. Então, ela não é aposentada, ela é pensionista, ela recebe lá a pensão do marido falecido. E, nesse caso, a outorga de isenção era para o aposentado. Por isso que quando da outorga da isenção, eles deveriam ter pedido aposentado e pensionista. 16A. Por quê? De fato, porque o emprego da analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei, o emprego da equidade, porque você pode falar assim, mas aposentado e pensionista é a mesma coisa. Não, porque o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo devido e interpreta-se literalmente quando da outorga da isenção. 17. De acordo com o CTN, uma lei que dispõe sobre dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias deve ser interpretada. Dispensa, literalmente. Fácil. 17, letra A. Ok. 18. Determina o CTN que a autoridade competente para aplicar a legislação tributária, na ausência de disposições expressas,
aplique sucessivamente. Analogia, princípio geral de direito tributário, princípio geral de direito público, equidade. E aí, qual que responde isso? Analogia. Letra E. Assinar a alternativa correta quanto às regras de interpretação da legislação tributária. O emprego da equidade poderá resultar na dispensa do pagamento? Equidade. Eu posso, pela equidade, dispensar o pagamento de tributo devido? Não, não pode. O emprego da analogia poderá resultar? Não, não pode resultar na exigência de tributo. Então, pela equidade eu não posso dispensar e pela analogia eu não posso exigir. Os princípios gerais de direito tributário de privado utilizam-se para a pesquisa da definição de seus institutos, conceitos e formas e respectivos falsos, letra C, correta, letra D, portanto, por exclusão. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos de direito privado nos termos do artigo 110. 20. A respeito da hierarquia das normas tributárias no ordenamento jurídico brasileiro, correto afirmar com base no CTN que as normas gerais contidas no CTN podem ser alteradas por legislar falso lei complementar, já vimos isso. Por ser materialmente lei ordinária, não. O CTN é formalmente lei ordinária. A letra B é equivocada porque ele é materialmente lei complementar. O CTN é formalmente lei ordinária, sim, mas materialmente lei complementar, motivo pela qual apenas pode ser alterado por lei complementar no que se refere às normas gerais sobre tributação. Portanto, 20 é letra C, correto. Isso aqui é ótimo, 20 letra C. Vamos fazer, continuamos aqui, não paramos ainda não. 21. Considerando o disposto no texto constitucional sobre garantias asseguradas aos contribuintes, o que foi? Peraí, eu vou ter que dar uma paradinha, porque eu vou ter que ir na loja. Peraí, só um minuto.